Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Rodrigo e nós vamos hoje falar um pouquinho sobre relevo. Para início de conversa a gente pode já se perguntar, mas afinal, o que significa relevo? Relevo é a parte superficial do planeta Terra. Acredito que vocês já tenham estudado alguma coisa sobre as partes da Terra, onde temos o núcleo, lá na parte bem interna mesmo do planeta, lá embaixo. Depois do núcleo vem uma camada, que nós chamamos de manto. E por último nós temos uma fina camada que nós chamamos de relevo, de crosta. E crosta na parte mais superficial, onde fica as montanhas, as serras, as colinas, as planícies, tudo isso é que nós vamos chamar de relevo. Portanto, relevo é aquilo que a gente observa no nosso dia a dia aqui na parte mais superficial da crosta terrestre, ou seja, na última camada que eu mencionei. E já recomendo vocês pegarem o livro na página 24 e vamos dar uma olhada de como é esse relevo, quais os nomes que nós podemos encontrar no relevo. Olha o que nós temos aqui. No livro de vocês vem falando sobre planaltos, planícies e depressões. Aí a gente pode se perguntar, afinal de contas, o que são esses nomes? Relevo eu já sei, é aquilo que eu observo, né? É onde nós estamos, ou seja, nós estamos aqui no relevo nesse momento. E o que significam essas outras partes? Vamos ver aqui um pouquinho. Aí nós vamos ver, ó. Tem uma parte aqui que a gente pode chamar de planalto, outra parte a gente pode chamar de depressão, outras de vale, serra, cordilheira, montanha, colina e planície. Vamos fazer uma pequena diferença aqui de cada uma delas aqui. Vamos começar pelo planalto. O planalto é esse que vocês estão observando. Aí veja como é o formato de um planalto. O planalto tem uma elevação e lá no topo é plano. E daí vem o que significa o planalto, né? A palavra é a junção de duas palavrinhas, que significa um plano alto. Então, um lugar que é plano e ao mesmo tempo ele é alto. É o que a gente vai observar aqui, aí. Um plano alto. Aqui embaixo, aí nós temos aí a subida, que é a encosta. E quando chega lá em cima, nós temos um lugar mais plano. Inclusive, dá para até construir cidades. Isso mesmo. Muitas cidades no Brasil são construídas em planaltos. A exemplo de Brasília. Brasília fica num planalto, a capital do Brasil. Aí, depressão. Depressão é quando tem uma descida muito rápida. Ou seja, nós temos aqui no lugar alto, no planalto, e quando desce, a gente diz que desceu, ou foi para uma depressão. Portanto, o planalto é alto, depressão é o lugar mais baixo. Próximo, toda depressão que tem que estar do lado de um lugar mais alto, viu? Então, depressão é isso. Aí nós temos outra que parece um pouco com depressão, que é a planície. Olha, se planalto é um plano alto, planície vai significar algo até parecido com planalto. É um plano, só que é um plano mais baixo. Então, planície, lugar plano, só que ele é muito mais baixo. Aí você pode dizer, mas depressão também não é isso? Só que depressão fica ao lado de um lugar alto. Planície não. O lado para ter um lugar bem alto próximo a ela vai ser bem distante. São longos terrenos, longas extensões de terra que são bem planas, sem você ver colina, não ver morro, não vai ver serra, pode até ver, só que bem distante. Então, planície é um lugar bem plano, só que é bem mais baixo. Aí nós temos aqui colina. Colina é quando tem uma elevação bem suave. Exemplo de uma colina aqui próximo da gente é Itabairinha. A cidade de Itabairinha foi construída no topo de uma colina. E o lugar mais alto dessa colina temos a igreja. A igreja foi construída no topo dessa colina. Então, colina é um lugar mais suave. Aí nós temos um outro, que nós não temos aqui, infelizmente, nessa imagem, que é morro. O morro já é um pouco mais alto do que a colina. Então, colina suave e o morro um pouco mais alto.
Nós temos outro aqui agora que é uma montanha. Montanhas geralmente são os lugares onde existe uma certa denominação para dizer que montanha é as grandes elevações do relevo onde se ultrapassa mais de 1.000 metros de altitude. Mas nós não temos, pelo menos, montanhas aqui na nossa região. Nós temos aqui muitos morros, serras, colinas. Aí você pode perguntar, e o que é serra? Serra é um conjunto de elevações. Nós temos serras aqui, por exemplo, no povoado Ilha tem serras. Essas serras que a gente chama Serra da Pitombeira, serra que é aquela serra que nós vamos lá para o Vermelho, são grandes extensões. Colina é mais ou menos geralmente é uma elevação. Agora serra não, nós vamos encontrar várias elevações, como nós temos nessa imagem aqui, várias elevações. Só que acaba sendo bem mais baixo do que a montanha. Por último aqui nós temos a cordilheira, pelo menos lá no fundo nós temos a cordilheira. Se a serra é um conjunto de elevações, cordilheira é um conjunto de montanhas. Então várias montanhas como essa daqui, bem elevada, que temos uma sequência, várias e várias e várias, nós chamamos de cordilheira. Aqui no Brasil nós não temos cordilheira, mas próximo do Brasil tem. Na Argentina nós temos cordilheira, no Chile e vários outros lugares espalhados pelo mundo. Aí nós temos uma outra opção aqui, que é o vale. Vale, geralmente, é onde tem relações com rios. O rio vai escavando em determinado lugar. Quando o rio passa por determinada região, ele vai levando areia, que nós chamamos de sedimentos. Essa areia que é levada pelo rio vai se aprofundando cada vez mais. O rio vai levando mais e mais areia e vai formando um vale, que é uma descida também. Só que não é descida plana, ao contrário de planície, né? Planície é plana. Mas o que nós vamos ter, pelo menos para a gente analisar no nosso livro didático, são 3 opções. Veja o que nós temos aí na parte da legenda. Vou colocar na imagem. Nós temos o nosso mapinha na página 25 e temos uma legenda aqui ao lado. Você vai falar de 3 partes, planície, planalto e depressões. Planície, nós já sabemos, é um plano só que baixo e ele é bem longo. Planalto é um plano, só que alto. E depressões fica ao lado dos planalto, na descida. Aquela descida nós chamamos de depressão. Portanto, se a gente tivesse, estamos andando de carro, de moto, e você está na parte mais alta e de repente desce, aqui olha o que aconteceu. A gente passou para uma depressão do relevo, ou seja, o relevo desceu. E esse relevo pode descer de diversas maneiras. Ele pode, por exemplo, com as águas da chuva, pode ir destruindo, escavando, ou então o próprio relevo pode desabar. É isso mesmo, o terreno ele pode descer. Imagine, temos um terreno aqui com um nível certo. Aí por conta de algum problema que tiver lá embaixo, lá no subsolo, ele pode desabar e ele pode descer, formando uma depressão do relevo. Então no nosso mapinha nós vamos encontrar isso aí. Uma parte, só que aqui está o contrário, as cores. Eu não encontrei uma imagem correspondente igualzinho ao nosso mapa, mas significa a mesma coisa. Aqui neste caso, nosso livro tem a cor verde, que são as chamadas planícies do litoral, próximas às praias. Aí. Nós temos aí planícies. Aí nós temos Sergipe aqui, ó, e temos planícies em Sergipe. Aracaju fica em uma planície. Você encontra aqui uma imagem de um lugar plano também. Veja como é uma planície. Nós temos aqui a planície do Rio Amazonas. Aqui, ó, planície. Nós temos a imagem de uma planície como é lá no Rio Amazonas. Aí veja como se estende, tudo planinho e baixo. É tudo bem baixo aqui, ó. E o rio vai indo a sua viagem nesse lugar mais plano. Aí outra planície aqui, né? Esta planície também vai estar nessas regiões aqui. Lugares mais planos faz com que aumente a quantidade de água. Já que é plano, a água fica mais acumulada.
Nós temos outra aqui, ó. Essa região que nós estamos aqui é a região de Brasília, a capital do Brasil, que fica lá no estado de Goiás, dentro do estado de Goiás, mas não pertence a Goiás. É outra situação aqui. Aí veja como é um planalto. Plano alto. Ele é alto e ele é plano lá em cima. Isso daqui a gente pode chamar de chapadas ou chapadões. Então, um planalto, normalmente a gente chama de chapadas. Na Bahia tem chapada, chapada diamantina. Lá para a região do centro-oeste nós temos chapada, chamada Chapada dos Guimarães. Então veja como é um planalto. E Brasília, como eu falei, fica em um planalto. Tanto é que o nome desse palácio aqui é chamado Palácio do Planalto, já que a localização fica no lugar mais elevado e plano. Aí nós temos uma outra aqui, uma depressão. Veja, nós temos o planalto lá em cima e a depressão, como eu falei. Toda depressão está ao lado de um planalto, de um lugar mais elevado. Aí nós temos lá a chapada, o planalto, e quando desce, nós temos a depressão. Depressão é uma descida. Aí uma outra imagem de um planalto. E como eu falei, ao lado, a depressão. Veja como é bem interessante. Infelizmente nós não temos aqui em Sergipe, né, algo desse tipo, mas nós temos pequenas serras aqui em Sergipe. E falando em Sergipe, nós vamos ver aqui algo. Infelizmente nós não temos no livro, mas daqui serve como um reforço. Olha o que eu falei. A primeira opção aqui, uma planície litorânea, no litoral, onde fica o mar. Nós temos uma planície. E Aracaju fica em uma planície. Aí nós temos também serras aqui em Sergipe, ó, região de serras, o qual tem o nome residuais. Serra residuais. Residual porque quer dizer que resistiu ao tempo. Uma coisa bem interessante, olha a serra. Essa serra aqui é chamada Serra de Itabaiana. Olha o formato dela. Segundo alguns cientistas, eles falam que aqui era uma cratera de vulcão. Portanto, a cidade de Itabaiana fica no meio dessa cratera antiga. Só que é um vulcão morto, não tem a possibilidade dele reativar, ou seja, jogar suas lavas. E aqui nós temos, portanto, a região de serra, que seria o cone do vulcão, e a parte de dentro é onde vai ficar a cidade de Itabaiana. Então, Itabaiana fica dentro de um contorno de serras, que provavelmente no passado foi uma cratera de vulcão. E aqui nós temos ao lado a Serra de Itabaiana. Um desses pedacinhos que nós vamos encontrar aqui da serra é isso, grandes elevações. Uma coisa bem curiosa é que quando a gente está lá no topo da Serra de Itabaiana, aqui em cima dá para ver a cidade de Aracaju ainda. Então alto, acaba vendo Aracaju. Aí, como eu falei, Aracaju, a nossa capital, ela fica em um lugar plano, a chamada planície litorânea. Veja como se estende Aracaju, e é tudo bem planinho, plano e baixo, ou seja, planície. E nós temos aqui agora a nossa região. Essa foto eu tirei aqui em cima da Serra da Pitombeira, e aqui nós temos o povoado Ilha. Então a serra aqui em cima, eu estou no topo da serra, a 50 metros acima do povoado Ilha. Aqui ao lado nós temos a Pitombeira e aqui o nosso povoado. Veja, nós temos uma descida. Portanto, você está na serra aqui, você está numa elevação. Quando você desce, essa região aqui nós vamos chamar de depressão. Portanto, se comparando com a serra, o povoado Ilha está em uma depressão. Apesar que a gente observa uma leve subidinha dentro do povoado. Nós estamos aqui na serra e quando desce, depressão, depois quando vai chegar na ilha, tem uma suavezinha subida. E essa imagem um pouco mais próxima, nós temos assim, ó. Veja como é que é a
Aqui é a quadra que construíram, né, da Pedro Alves. Dá para observar a igreja, a torre da Vivo e outras coisas, a caixa d'água. Dá para observar vários objetos, fatores aqui do povoado Ilha. Então o povoado Ilha está aqui, ó, próximo a uma depressão. E uma característica bem marcante de uma depressão é isso que vocês vão ver aqui, ó. É cheio de rochas, que nós normalmente chamamos de pedras, né? Essas pedras expostas. Por que acontece isso? Nós estamos em um lugar alto e quando vê de repente uma depressão, faz com que quando chove aqui em cima, essa água vem com uma grande velocidade lá para baixo. Então vai levando toda a areia, todos os sedimentos lá para baixo e acaba mostrando as rochas. Essa daqui, essa estradinha aqui é o que vai levar lá para a serra, que eu tirei a foto, mostrei a foto logo há pouco. Então, quando a água da chuva vai lá em cima, começa a chover e desce, vai tirando toda essa areia. Então, para a gente diferenciar uma planície de uma depressão, é simples. Planície, o solo, a terra é muito profunda, tem que escavar muito para chegar na pedra ou na rocha. Já numa depressão não, a depressão a gente já vê as pedras, portanto depressão fica ao lado de uma grande elevação e por conta da chuva tira essa areia toda e a gente vê a rocha. Uma coisa bem curiosa aqui que encontrei, um mapa de Sergipe de satélite aqui. Aí nós temos a Serra de Itabaiana, aí como eu mostrei, aí como é. Aqui várias elevações, todos esses pontinhos aqui são subidas, são a Serra de Itabaiana. E Aracaju está aqui, ó. Veja, já não é mais acidentado, ou seja, não tem tanta elevação. Quando eu falo relevo acidentado, eu quero dizer que tem muitas elevações. Quando eu quero dizer um relevo plano, quer dizer algo semelhante a uma planície. Aqui é uma planície, Aracaju está aqui. Aí nós temos agora o povoado Ilha. Onde fica o povoado Ilha? Nós estamos aqui, ó, nesse pontinho vermelho. E a serra que eu falei, ó, tirei foto, foi daqui de cima. Então eu tirei foto dessa parte. Mas veja, aqui é bem acidentado, ó. Tem muitas subidinhas. Itabaianinha já vai ficar mais próximo daqui. E Tobias Barreto, aqui. Tobias Barreto a gente já vê uma certa planície. Então, ó, Tobias Barreto já fica mais em uma planície. Que normalmente se chama, nos estudos, assim, chama de planície ou depressão sertaneja. Porque Tobias Barreto já é o início do sertão e vem depois de uma descida de uma serra. Uma coisa bem curiosa, talvez quem já foi em Lagarto já observou isso. Para a gente ir para Lagarto, ó, sai daqui da povoado Ilha e vai passar por aqui. Ó. A gente vê serra de um lado e de outro, são essas serras aqui. Depois a gente entra aqui, ó, e fica ao lado, indo para Lagarto, lado esquerdo, nós vamos encontrar várias elevações, e até um pouco mais alto do que próximo da gente aqui. Vamos agora para a página... Na página 26 vocês vão encontrar, ó, depressão, como algumas imagens que eu mostrei agora há pouco, planalto e planície, na página 26. A gente pode passar agora para a página 28 e vamos encontrar essa imagem que nós temos aqui. Essa imagem é chamada também imagem topográfica, ou perfil topográfico. Mas vocês podem imaginar da seguinte forma. É um mapa que mostra a altitude do lugar, do relevo, né, das montanhas, das serras, das colinas, das planícies, planalto. Então é como se você pegasse uma montanha e cortasse ela. Esse cortar da montanha nós chamamos de perfil. É como se a pessoa ficasse de lado, de perfil. Então a gente cortar a montanha é como se a montanha ficasse de perfil, mostrasse-se para nós. Aí depois nós pegaríamos o quê? Construindo nesse mapa que nós vamos fazer sobre essa montanha, aí nós vamos fazer algumas linhas. Olha, veja, nós temos linhas de 100 metros,
de 200, de 300, de 400 metros, como nós temos aí no nosso livro. Então são cortes, vai cortando. Aí vai dizer, olha, daqui até nessa outra parte é 100 metros. Daqui até essa outra é 200 metros. Depois, o que é que eles vão fazer? Pega essa linha, ó, de zero. Vai ser a primeira. Essa primeira linha é zero. Portanto, essa linha que vai seguir o contorno todo do nosso livro aí, que nós temos esse desenho, é zero. A próxima linha, linha de 100. Aí eu pego essa linha e vou fazendo um projeto aqui em cima do nosso mapa. Olha, aí essa linha toda aqui é 100. Então, se eu chegar aqui, é 100 metros. Do outro lado, é a mesma linha, portanto é 100 metros ainda. Aí nós vamos para a próxima linha de 300 metros. Então nós temos aqui 300 metros. Aí eu vou e jogo para cá. Então se eu tiver nesse espaçozinho aqui, vou estar entre o espaço de 200 e 300 metros. Isso daqui é. Portanto, se eu tiver aqui nesse lado da montanha, vai ser em torno de 300 metros. Se eu tiver aqui no meio, vai ser em torno de 300 metros. E a gente pode observar aqui, ó, se tiver aqui, ó, se eu estiver aqui, 300 metros. Aqui é a mesma coisa. E agora aqui no centro, nós não temos uma linha, mas temos uma demarcação, como se fosse o topo da montanha. Então você pode ver o mapa chamado topográfico altimétrico, quer dizer, medição de alturas ou de altitudes. Aí nós estamos aqui, nós vamos ver esse mapinha dessa maneira. Mas se eu quiser transformar de outra maneira, posso fazer, que é essa daqui. Então eu estou vendo já o contorno da montanha, já sei mais ou menos como é a montanha ao redor dela. Aqui não, ela está de perfil, mas passando esses números para cá, a gente é como se estivesse vendo a montanha de cima, como a gente viu nesse mapa aqui. Nós estamos vendo a montanha de cima, apesar que não tem as linhas. Aí nós vamos ver aqui, o relevo brasileiro. O relevo brasileiro é todo cheio, aqui é tudo planície, essa parte do Amazonas. Olha, a planície do litoral. Mas aqui no Brasil, no interior, nós temos muitas serras. Olha quantas serras nós temos. E se eu quiser passar essas imagens aqui para outro mapa, é só isso aí. O pessoal foi e pintou para facilitar a nossa compreensão. Então nós vamos ver planície, nós vamos ver, ó, planaltos, planície mais uma vez, e alguns lugares de depressões. Então depressões ficam aos lados das planícies. É todo esse daqui de amarelo. E agora para vocês uma pequena questão. E nós vamos responder aqui juntos, viu? Vamos lá na página 30 e nós vamos ter algumas perguntas. Aí nessa primeira parte nós temos, agora de acordo com o mapa da página 29, responda as questões abaixo. Quais atitudes mais se destacam no território brasileiro? Quais as altitudes? Se de acordo com o mapa da página 29, vamos lá pegar o mapinha da página 29. Nós vamos ver alguns destaques de verde. Esse de verde é o que mais se destaca no Brasil. Então ao lado nós temos marcando que esse de verde é de 0 a 200 metros. Então nós vamos colocar lá uma faixa de altitude que é bem marcante no território brasileiro, é essa de 0 a 200 metros. Outra bem marcante no território brasileiro, essa amarela. Essa amarela aí está de 200 a 500 metros. E outra que a gente vê em destaque no mapa, é essa marrom, que é de 500 a 800 metros. Então a resposta que nós temos para a primeira opção, vocês vão e anotam no caderno de vocês aí, viu? É essa. Então, Sergipe tem essa característica. Ou melhor, o Brasil tem essa característica. Das faixas de 0 a 200, que é a de verde, depois de 200 a 500, que é de amarelo, e de 500 a 800, que é essa marrom. Agora outra pergunta, quais as faixas de altitude existentes no estado de Sergipe? Então nosso estado, vamos ver? Eu dei uma aproximada aqui no nosso mapa. No estado de Sergipe a gente vai ver
e já menos do que a gente vai encontrar no restante do Brasil. A gente só vai encontrar duas faixas principais, essa de verde e de amarelo. Então a gente só vai anotar o quê? De 0 a 200 e de 200 a 500. Então a resposta para as duas questões é essa. Vocês não precisam anotar, por exemplo, a pergunta. Coloque só a questão, viu? É só a resposta, vocês colocam. É tipo, número 1 coloca, depois letra A, alternativa A. A resposta é essa. E a alternativa B, a resposta é essa outra. A nossa aula vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente vai dar continuidade a esse assunto e vamos falar um pouquinho de revisão e como aprender melhor, viu? Então, um grande abraço, fiquem todos com Deus e espero que tenham gostado da aula de hoje.